Já? Já. Vamos embora, então. Galera, boa tarde. Hoje estamos aqui iniciando mais um Trino Podcast com as meninas aqui, braba, professora Estefânia, Amanda e Ana Luísa. Nossa convidada especial. Pois é. Se apresentem, por favor. Bom, como ele mesmo disse, meu nome é Estefânia, sou professora de jiu-jitsu. Há uns 5 anos por aí. Treino jiu-jitsu a minha vida toda. Então, o jiu-jitsu me forjou, me formou. Tem uma turma feminina lá na Bocatim, na qual eu conheci a Amanda, que eu já disse, a Amanda é ouro, gente. Ela tem que estar tem que ter uma Amanda em cada academia. E fui responsável pelo seminário feminino de jiu-jitsu. E aí a gente tá em conversação para ter um próximo ainda esse ano. É isso. Eu sou a Amanda, sou faixa branca. Acho que deu para perceber, né, por tudo. Eu sou faixa branca de jiu-jitsu, tenho um quebradinho de treino, né? Sou da turma de Estefânia, da turma feminina, da bagunça. E hoje a gente veio aqui para conversar muitas histórias que a gente tem, não só do treino feminino, Isso. mas da vida de jiu-jitsu, né? Isso. E Ana Luísa, Quem é você, Aninha? o que é que você faz da vida? Você treina jiu-jitsu, é? Você é qual faixa? Diga pra mim. Branca. Branca? Tu tem quantos graus? 4 graus. 4 graus, isso Ela tudinho. tem 3 graus coloridos e 1 grau branco. Olha! Muito bem, Aninha. Parabéns. Muito bem, já está na minha frente, né? Porque ela tem mais grau colorido do que eu tenho do grau branco. Verdade. Eu acho que Ela ela se comporta mais, né? Eu também tô achando. Eu tô Quando chegou achando. em casa, ela disse: pai, o senhor nem se comporta, porque eu tenho mais grau de comportamento que o senhor. Nosso professor, infelizmente, não aderiu. A gente está realmente muito mal comportado. Não temos graus coloridos. Tá vendo, Aninha? Você tá na frente dos dois. Tá vendo aí? Estefânia, eu estava assistindo o podcast que você fez lá com o pessoal que é da Luta, Isso. e eu estava vendo que faz pouco tempo que tu treina, né? Só desde os 5 anos, né? Desde os 5 anos de idade. Meu pai me introduziu dentro do jiu-jitsu. E a melhor coisa que acho que um pai deve fazer é introduzir um filho dentro do esporte. Seja ele jiu-jitsu, judô, alguma arte marcial. Porque isso vai dar autonomia para a criança, vai dar autonomia para ela crescer saudável, né? Além de saber se comportar nos locais, ter disciplina. Então, foi isso que foi me moldando até a fase adulta, né? Até chegar hoje. E Amanda, como é que foi esse início? Eu velha, né? Se eu tivesse aprendido desde os 5 anos, já pensou eu faixa preta? Não sei se daria certo. A sociedade não está pronta para a Amanda faixa preta. Mas é que nem aquele meme, né? Não aprendi quando criança, agora com 35 anos estou tendo que aprender com as crianças. Uma menina metade da idade da gente. E assim, é difícil, porque a gente conciliar o trabalho, a rotina, a vida adulta é pesado. E como foi esse início, assim? Quem que te incentivou? Quem que te apresentou para o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, para mim, veio diretamente por causa de Jorge, né? Meu marido, que já estava Grande treinando. Jiu-jitsu! Tá ali só observando. Na minha família já tinha pessoas que treinavam jiu-jitsu, né? Eu tenho um primo em Manaus, agora ele está nos Estados Unidos, né? Então, é uma salão, um beijo pessoal. Alô, pessoal aí nos Estados Unidos, a turma de Manaus, um beijo para vocês. E nos anos 2000, por aí, final da década de 90, começo dos anos 2000, ele foi campeão mundial na categoria galo. Só que naquela época, jiu-jitsu, né? Ninguém tá dando crédito nem nada. E eu tinha 10 anos. Eu não era nada e tipo, seu primo treina jiu-jitsu, seu primo foi dar aula pro Sheik em Abu Dhabi, não sei o quê. E na minha cabeça eu ficava, como assim? E como é que vai? E lá não é só deserto? Aquela coisa estereótipo. E uma criança de 10 anos vai pensar o quê? Isso é mentira. Né? Não pensa muita coisa. Hoje eu vejo, né, quem ele era no jiu-jitsu e ainda assim, adulta, não consigo me imaginar nesse lugar, né? E aí, quando eu estava conhecendo o jiu-jitsu, vamos dizer assim, foi porque Jorge começou a treinar. Quando ele tinha mais ou menos 3, 4 meses de jiu-jitsu, aliás, bem antes, ele já ficava, vamos treinar. E na minha cabeça,
não era um esporte para mim. Primeiro, eu achava que não era coisa de mulher. Eu tinha todo esse preconceito. Sempre tudo, tem esse estereótipo, né? tudo que você pode imaginar, de todo tipo de preconceito com o jiu-jitsu, era o meu discurso. Então, para mim, era assim: não é coisa de mulher, vou ficar apanhada, aí vou sair descabelada, que coisa sem graça, vou ficar me agarrando com homem, ou que coisa desnecessária. Então, todo aquele discurso era o que eu dizia para Jorge. Só que aí, dentro da rotina da gente, o que era que estava acontecendo? Eu saía muito cedo para trabalhar. Quando chegava em casa, ele estava saindo para o treino, ele chegava do treino, eu já estava dormindo. Essa rotina era de segunda a sexta. No sábado, eu tinha minha demanda de trabalho, depois a gente ia fazer feira e fazer faxina, então a gente não se via enquanto família, né? E aí a gente fez um combinado. Eu ia O bom era que não brigava. Não brigava, não dava tempo de brigar, né, também. Só se via no domingo e era com as tarefas de casa, então, assim, acabava sendo uma coisa cansativa. Sim. A gente vivia como uma residência, né? Os Ah, colegas é. dividindo o apartamento. Sim. Né? Era basicamente isso. E aí ele disse: não, a gente vai fazer o seguinte: você vai entrar de férias, você vai fazer um mês. Eu disse: eu não quero, não. Vou gastar meu dinheiro com um negócio que eu não quero. Aí ele disse: eu pago. Aí eu peguei na palavra, né? Eu não ia gastar o dinheiro. Claro, Aí eu claro. disse: você vai pagar. Tá certo. Aí eu fui a uma aula, fui a outra aula. Foi Na as minha- 3 aulas experimentais. As 3 experimentais. Só que na minha terceira aula experimental foi o seminário de Boca, na Iocata. Foi a primeira vez que Boca foi na Iocata. Gente, não cabia as pessoas no tatame. Tinha umas 70 pessoas naquele tatame na torre. E eu me lembro como hoje, eu estava no canto da parede, no cano, perto da porta. As pessoas fazendo a posição e eu olhava e fazia assim: onde é que eu tô? Eu nunca mais quero voltar. Era uma sexta-feira de noite. A gente saiu de lá 11 horas da noite e eu dizia: gente, como é que desamarra esse kimono? Tira essa faixa de mim, eu quero ir embora. Não quero mais voltar. Segunda-feira de 6 horas, eu estava vestida com um kimono, dizendo: bora, a gente não vai não, a gente vai chegar atrasado, a gente não vai não, a gente não vai não. E desde dezembro de 2023, eu estou treinando jiu-jitsu e sou testemunha do jiu-jitsu. Que eu vou na casa das pessoas, vai dizer: ei, bora fazer jiu-jitsu? Vamos fazer uma aula experimental? Eu te empresto meu kimono. Né? Então, aquela músicazinha do meme: o jiu-jitsu me salvou. É bem por aí. E Aninha, como é que foi seu começo, Aninha? Aninha tá tímida. É. Você não é assim. Quem te levou para o jiu-jitsu? Hein? Fui eu. Não? Quem foi que te levou para treinar jiu-jitsu? Foi a irmã dela. Ah! Quem começou primeiro? Foi a tua irmã? É. E aí tu gostou? Eu fiz primeiro as 3 aulas experimentais. Nicole fez primeiro 3 aulas experimentais. Aí depois, eu acho que foi na 4ª aula. Aí tu fosse olhar? É. Gostasse. Aninha viu, né? Disse: olha, dá pra mim. Vou sair aí, ó, fazendo as coisas tudo que minha irmã tá fazendo. Né, Aninha? Não? Isto é como é que é ter a Amanda, a rainha dos memes, no, Minha gente. no treino. Tem que segurar um pouquinho. Porque se soltar, ela, olha, ela contamina não, que a palavra é muito forte. Mas ela sai mexendo com todo mundo no treino. Todo mundo. Mas é muito bom, porque ela faz esse network, né, com as meninas, essa conversa. Sempre quando chega novatas, ela tá ali conversando, tá ali chamando as meninas. E é bom porque não fica só com a professora isso. Não fica só com a minha parte. Então, quando o pessoal chega, que vê que a Amanda tá ali, acolhendo, brincando. Ah, vamos fazer a posição tal. Ah, vamos fazer essa aqui. A professora passou assim, vamos fazer. E aí, vai incentivando as outras meninas também e forma um vínculo maior na turma. Então, é muito massa. Por isso que eu falo, tem que ter uma Amanda. Mas também tem que controlar um pouquinho, porque senão a Amanda vai ao infinito e além. É porque muitas vezes, assim, a gente chega muito insegura, né? Isso. Pra treinar jiu-jitsu. Eu acho que eu me coloco muito no lugar das meninas nesse sentido. A gente fica insegura quando chega. Aí você se depara com aquele monte de gente que a professora acabou de explicar e todo mundo entendeu tudo. É. Na sua cabeça, Na hora realmente. A menina ficou toda olhando pra mim assim, ó. Entenderam? Aham, professor, entendi. Não entendeu nada. Nada. Assim que eu... Vamos fazer. Professora, como é mesmo? Como é? mas essa mão tá certa, eu posso fazer isso? Isso. Tá, eu acho que essa é a pergunta que eu mais faço. Eu posso fazer isso? É. Isso aqui pode? Não. Eu acho que seu auge foi quando você lambeu pra poder tirar do estrangulamento. Ela lambeu, gente. Como é que uma pessoa lambe outra pessoa pra tirar do estrangulamento? Mas você, olha, peraí, eu preciso me defender, porque assim, todo mundo que faz jiu-jitsu deve ter passado por uma situação que a boca da pessoa ficou aberta, né? E assim, ela botou a lapela aqui pra me estrangular e a minha boca tava aberta, eu tava assim, ó.
Essa é a desculpa padrão que ela usa. Aí, Aí, ela mordeu 2 vezes. Tu mordeu 2 vezes, não, Jorge. não, gente, é porque eu também preciso me justificar. Vocês que treinam jiu-jitsu vão saber e tudo. Eu estava respirando, abri a boca, ele me amassou aqui, ó, botou Foi uma mordida involuntária. E aí depois ele arrastou a minha cara, então empurrou a minha mandíbula, entendeu? E aí ela travou, e não foi proposital, gente, assim. Hã? E é do estrangulamento. Aí é porque você botou a mão dentro, a faca do braço entrou na minha boca. Aí vocês queriam demais, você pressionou meu dente. Não tinha como, aí você provocou a mordida. Mas assim, Por isso no campeonato. Ai, meu Jesus. Aí, desclassificada, né? Ok, levanta logo o xizinho. aprendi pagando no tatame, já paguei pelos meus erros. E agora eu sou uma pessoa mais consciente. E cada professor da Bocatim conhece a Amanda. Então, acho que cada professor pede para ela pagar. Ela vai em alguma turma, ela tá pagando. Ela tá devendo. Estou devendo. E assim, eu chego num horário para resolver alguma coisa na academia, chega um professor faixa preta e diz assim, ô, Amanda, meus 50 tu não pagasse ainda, né? E eu na minha cabeça pensando assim, oxi, tu é meu professor? Mas por fora eu digo, ô, professor, nem vim de kimono, infelizmente, hoje não vai dar, a gente pode deixar para a próxima? Vai só protelando. Eu vou só protelando, uma hora ela vai chegar. Não, e inclusive isso acontece com faixa preta que não é nem da academia, que olha para minha cara e faz, Amanda, pague logo 10 aqui, por favor. Aí eu, Amanda 10. Amanda 10, já tá exatamente. assim, todo mundo, pague logo 10 aqui, bom dia, pague 10. Olha aí, é Amanda 10, é porque ela tem 10% de desconto No site da Indeguar. no site da Indeguard. Não é porque ela tem 10 anos. Não, a Aninha achava que era isso, a Aninha. Mas também é o seguinte, eu sempre pago 10 ferrolhos. Isso. No mínimo, né, por aula, porque já teve aula de eu pagar quase 100, parcelado, né? Foi parcelado, E foi toda parcelado. segunda-feira, quase toda segunda-feira, a gente paga 40 ferrolhos. Se não tiver uma quantidade mínima na sexta-feira. Ainda tem essa. Então, assim, eu tô pagando ferrolho todas as aulas, né? Agora, umas coisas são por culpa minha e outras coisas é pelo coletivo, né? Mas a maioria das vezes a culpa é minha. Uhum. A união fez a força, né? É verdade. De onde vem essa criatividade para fazer os memes, para pensar? Ou assim, surge Rapaz, do nada, não, vamos fazer. não, tem as inspirações que a gente vê, né? É. A gente sempre assiste muita rede social e acaba mandando uma para outra. Isso. Gente, olha que massa isso aqui e tal. Mas tem muita coisa inédita também, né? Tem coisa que a gente, do nada, a gente tá em um roteiro, vamos fazer desse jeito. Inclusive, a chamada do podcast foi também super improvisada ali. E aí, assim, desde criança eu sempre fui muito imperativa. Então, assim, tô eu e a Aninha aqui pau a pau, viu? Porque eu me vejo totalmente Aninha. E aí, essa hiperatividade, a criatividade vem gerando, né? A gente, claro, tem um limite, né? O comportamento que os adultos têm que ter. E eu me formei em teatro, né? Então, muito dessa possibilidade de criar vem da minha formação. Apesar de não ter atuado como atriz, mas eu sou professora de criança, então a gente precisa estar o tempo todo se renovando, Sim. criando, para poder eles não acharem tudo muito chato, né? Que escola para eles já é muito chato. Então você tem que ser criativo, divertido e se reinventar o tempo todo enquanto professor, né? E no jiu-jitsu acho que também Do é mesmo assim, né? jeito, do mesmo jeito. Principalmente com turma infantil. Eu também dou aula em projeto social. E aí a turma infantil e a turma teen, né? Adolescente. Sempre a gente tem que inventar alguma coisa, porque se ficar sempre na mesmice, fica monótono, e eles não prestam atenção. Projeto social geralmente tem muita gente. Então, é aquele negócio, onde uma turma normal comporta, sei lá, 30 alunos, no máximo 40. Na turma de projeto social, a gente comporta praticamente 100. Então, assim, é muita gente para poder dar conta, então a gente tem que ter um jogo de cintura aí e sempre inovar. Engajar eles, né? Porque Exato. precisa ter criatividade para você manter sempre aqueles meninos ativos, Exato. sempre participativos, né? Nessas atividades, assim. Senão você perde seu aluno, Exato. ele desiste do jiu-jitsu. Nessas aulas infantil, como é que tu faz quando assim, os ânimos ficam mais acirrados? Aflorados. Porque eu acho que tem. Deve ter. Criança, às vezes, tem um que quer ir e não, eu vou ganhar, e não ganha, e chora. Eita. Ou então quer ir realmente para as vias de fato. Aí eu vou fazer agora como o Emerson Ceará falou, né? Que ele entrevistou não, o podcast é uma conversa. Ele fez com rapaz, agora era Cachorro Louco, como era o nome dele?
Vanderlei Silva, Isso. ele fez com o Vanderlei Silva, aí ele perguntou, quando tu perde uma luta, não dá vontade de pegar o cara lá fora, não? Aí o parceiro dele fez, rapaz, se ele perdeu com regra, ele vai estar muito saudável para ir sem regra, né? Olha, geralmente eu acolho muito, é porque vai de professor para professor, mas eu acolho muito meus alunos. Eu não sei se é por ser mulher e ter aquele negócio, eu não sei. E o meu pai também. Meu pai também, ele acolhe bastante, e os alunos, geralmente, quando começam a querer, não, que você ganhou de mim, não sei o que, aí a gente chega para apaziguar, conversar, ó, não, aqui a gente tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, é normal. Então, ele já tem essa consciência, sabe? Os alunos, pelo menos quando eu tô conduzindo a aula, a gente já deixa Bem claro bem ali, claro isso. E a gente faz também minis campeonatos, lá do A, lá do B. Legal. Aí eles amam. Então, assim, é isso, né? A gente vai inovando para poder fazer com que eles venham pra gente e nunca deixem de treinar jiu-jitsu. É isso. Agora sim, tem que estar constantemente se reinventando, né? Constantemente. É aquele negócio, você treina, você chega na faixa preta, aí o pessoal acha que parou, que você não deixa de aprender, que você aprendeu tudo. que você aquilo já aprendeu foi tudo. suficiente. Isso, não é, nunca é suficiente. Nunca é, porque o jiu-jitsu, todos os dias tem variações diferentes. Todos os dias. Então, tanta variação assim, será que eu aprendi tudo? Não aprendi. Eu tenho humildade para reconhecer que eu não aprendi. Então, todo dia é uma coisa diferente. Um faixa branca chega para mim, professora, eu posso fazer de tal forma? Aí eu olho assim, eu fiz, poxa, não tinha pensado dessa forma. Então, realmente, dá certo. Então, assim, a gente aprende também dando aula. Então, vai nessa, né? E como o jiu-jitsu tá ali como um jogo de xadrez, talvez, né? Isso. Você só vai saber como agir a partir do golpe que o outro te dá, a partir da movimentação que o outro faz. E aí você consegue ver, poxa, como é que eu posso me movimentar daqui, né? Que Exato. braço eu vou pegar? Não necessariamente o armlock vai ser sempre do mesmo jeito, da mesma posição. Exatamente. E tem muito aquele negócio, isso fazer um negócio perfeito. Porque a finalização tem que ser perfeita. Gente, finalização, digamos, um armlock, nada mais é do que você esticar o seu braço ao limite. Então, se você esticar o braço da pessoa ao limite, independente de onde esteja, vai pegar. Vai ser o armlock. Vai ser o armlock. Vai ser perfeito para você, porque você finalizou outra pessoa. Mas as pessoas tinham muito isso. Tem que ser perfeito. Principalmente quando é para campeonato. Tem que ser perfeito, porque as fotos têm que ser perfeitas, porque Vixe, o vídeo Maria. tem que ser perfeito. Na foto, menina, Não é é. capaz de você só sair de costas. Pois Eu acho que é. eu só tenho uma foto minha de campeonato, que eu lutei já, viu? Já lutei. Por quanto tempo? Quanto tempo? Eu tinha 4 meses de jiu-jitsu, não tinha nem um grau na faixa, fui na branca lisa. 4 meses de jiu-jitsu, eu disse, professor, o que você acha de ir treinar, de participar do campeonato? Ele, bora sim, bora. Como é que Zerlane fala? Trica os dentes e vai-se E vai embora. vai-se embora. E aí foi isso. Fui, aguentei 4 minutos e 30 e perdi numa finalização de katagatame. Mas no final do dia a menina ganhou faixa azul, então eu me sinto o máximo. Pois é. Por isso, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês que foi assim, a melhor experiência do mundo foi isso. Mas a única foto que eu tenho sou eu assim, ó. Antes, tipo, segurando minha faixa, olhando se tá tudo certo, se ele não vai eliminar porque eu amarrei errado, ou se meu kimono tá ajeitado. E pronto, acabou, só tem essa. E assim, no mínimo, ela tem ali uns 4 anos, né? De jiu-jitsu. Sim, mas a faixa Pra dela 4 tava meses. lisa. E eu me senti assim, a faixa dela tá lisa, então tá tudo bem, né? A gente tá Ela- igual, ela- né? Eu me ela- senti bem confiante. Ela deu foi o truque, ela pegou de faixa lisa pra. Ela deve ter pego emprestada ali uma Tem- faixa de campeonato. E tem um monte que começa a treinar muito boa, muito bom, né, no jiu-jitsu, para e depois volta de novo. E fica nessa. Aí é um faixa branca eterno. Ou então um faixa azul eterno, porque sempre tá ali treinando também. E tem professor que segura também. Tem professor que segura para poder justamente competir e ganhar medalha. Eu não acho correto, mas é isso. E falando em competição, como é que tu se enxerga? E assim, também, como é que você mesmo vê quando você chega para treinar e o pessoal, assim, principalmente em academias que você não é tão conhecida? Então, em relação à competição, é sempre um desafio para mim. Porque eu competi durante muito tempo da minha vida, na juvenil, né? Infantil, juvenil e na fase adulta, acho que até os 18 anos eu competi.
E aí eu parei de competir devido a algumas lesões e meio que fiquei desgostosa também, justamente devido às lesões. Eu tava me machucando muito e tudo, e era muito corrido. O treino de campeonato é totalmente diferente de um treino executivo. E tem que dar conta da vida profissional, né? Exatamente. Então, isso eu estava estudando para concurso, eu tava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e eu não estava conseguindo mais dar conta de treinar para a competição. E aí eu voltei o ano passado, mas foi assim uma volta que eu até comentei isso no quinta-feira, que quando eu voltei, eu ganhei terceiro lugar, mas foi o terceiro lugar com gostinho de primeiro. Porque eu fiquei tão feliz, porque por ter voltado e ainda assim ter medalhado. E ter feito um jogo que eu queria ter feito, que eu fiz ali naquela hora. E eu perdi por pura besteira. Então, assim, não fui finalizada, foi porque eu joguei uma guarda, a menina segurou na minha calça e ela me deu, Segurou, né? na regra, 2 pontos, né? Que é considerado queda. E aí ficou nisso. Então, eu botei na minha cabeça que eu disse assim, eu tava perto de melhores, né? Eu ia lutar com a Amanda. Amanda. Eu não, viu, gente? Só para Não, vocês entenderem que a gente não estava no absoluto. A Stefania já estava na faixa preta, a gente ainda não se conhecia. Amanda Magda, acho que é esse o nome dela, que é uma das melhores que tem, né, na categoria. Ela já é master, mas ela desce pra luta de adulto. E aí, mas ela é muito boa mesmo, tanto que ela foi campeã na Do categoria, evento, no evento que eu tava, no campeonato. E aí eu disse, eu tô entre as melhores, eu lutei com as melhores e eu consegui pelo menos medalhar em terceiro lugar. Então, assim, eu fiquei muito feliz em relação a isso. Eu tenho a humildade de conhecer que eu não sou a melhor, ainda. mas eu estou lutando para isso. É muito mais de me melhorar do que eu ficar tipo, eu quero pegar tal pessoa. Eu quero lutar com tal pessoa porque eu quero ter esse desafio. Mas eu não quero lutar com tal pessoa porque eu tenho sede de ganhar dessa pessoa. Não é uma rixa, Não é uma pessoal, rixa. nem... Não é uma rixa. É muito mais, às vezes, por admiração. Várias pessoas eu treino na academia mesmo e eu treino por admiração. E quando eu ganho, eu falo, poxa, que legal, cara. Eu consegui. Então, eu fiz tal técnica, eu consegui. Tipo, estou me melhorando. E Agora também tem um perfil diferente, né? Por exemplo, esse teu treino voltado para competição, com atletas de competição, Isso. né? Enquanto aluna. Enquanto aluna. E enquanto professora, em tipos de treinos diferentes. Que você Exato. tem ali o perfil adolescente, Isso. que é um treinamento ali físico para eles também, para não estar no meio do mundo, são pequenos atletas, também participam de competição. Sim. E um treino feminino, que é daquela galera que já trabalhou o dia todo, que tem menino, que tem casa, que tem, né, tudo para cuidar. É uma pegada totalmente diferente. Totalmente. Nas meninas, é uma vibe diferente. Eu sempre falo. Toda menina consegue treinar, toda mulher consegue treinar jiu-jitsu no treino da gente. Porque é um treino muito bom mesmo, assim, eu jamais vou chegar numa mulher que trabalhou o dia todo, que cuidou de filho, que, sabe, passou um perrengue enorme e dizer assim, você vai fazer tantas coisas. É mais tranquilo. É muito mais tranquilo. É totalmente diferente do treino de competição e do treino do projeto social. No treino de projeto social, eu acabo puxando mais. Por quê? Porque os meninos têm energia. Adolescente. Gente, eles têm 3 pulmões. Eles aguentam. Então, assim, é um treino totalmente diferente. Até também porque por ter muita gente. A formação deles, para vocês terem noção, se eles não tiverem alinhados mesmo na formação, a gente manda pagar. Por questão de disciplina. Entendeu? Para se organizarem. Porque eles têm que aprender que é diferente da escola. Oi? O mínimo é 50. Eita! A gente... porque, assim, não é questão de... A gente sempre conversa isso com os alunos. Não é questão de humilhar ninguém, nem questão de punir ninguém. Não é punição, gente. Vocês têm que entender que vocês têm que entender que para você pagar não é punição. Você não está sendo punido. Não. Você está aprendendo. É diferente. Você está aprendendo. A gente aprende com erro. Sim. Então, eu tenho certeza que
depois que a gente começou com esse negócio de você tem que ficar alinhadinho, tem que ficar perfeitinho ali. Porque se não ficar, você vai pagar, ninguém nunca mais errou. E consegue se organizar melhor, né? Exato. Acho que isso leva também para outras coisas. Por exemplo, a questão da disciplina, o respeito, que foi a história que aconteceu comigo da faixa azul, né? Isso. Então, teve 2 histórias já que aconteceu com relação à faixa azul que eu paguei, não só lá na academia. Então, uma foi porque eu escondi a faixa de uma colega e vesti, né? Que foi a de Eu chaveirinho, vesti né? a faixa. Ela estava dando aula no Kids, junto com o professor Ted, e aí a faixa dela estava lá em cima do banco. Eu estava de kimono azul nesse dia, e eu disse, que engraçado, acho que combina, né? E peguei a faixa azul dela, amarrei na cintura. Mas não foi aquele que foi pro Instagram, não. Não, eu esse daí não foi televisionado. Não, eu amarrei na cintura e cobri assim, cruzei os braços. Foi só testar. E a professora disse formação, e eu fui. Eu fui, fiquei lá assim. Olha os pensamentos intrusivos. Só que assim, quem estava atrás de mim não percebeu porque estava tudo azul. Só pensou assim, ela deve estar sem faixa, então eles se tocaram. E a professora, bora chaveirinho, estou procurando minha faixa. Quando ela disse, estou procurando minha faixa, que a professora olhou para a formação e não viu eu com a faixa branca na cintura, acho que a professora nem acreditou. Eu não acreditei, não. Eu não tô acreditando, Eu não, fiquei Amanda. incrédula na hora, eu juro. Eu olhei pra ela, eu fiquei, acho que até sem reação do que responder. Aí eu pensei e repensei. Eu fiz, Amanda, eu nem queria. Hoje eu não tava querendo te botar pra pagar, juro. Mas você causou isso. Aí, Eu acho toda que foi o vez. dia que eu mais Foi. paguei, porque foi assim, chaveirinho chegou lá e disse, ficou morta, né? Que ela disse, como é isso? Que eu sabia. Eu paguei 20, a professora passou o exercício, todo mundo beber água, menos a Amanda, pague logo 20. No outro, pausou a aula para beber água, pague logo 20. Eu acho que nessa parcela foram uns 100 Foi. ferrolhos. E nesse dia eu entendi que, tipo, as brincadeiras que eu faço, eu brinco com todo mundo, mas brincar com a faixa, né? E mexer com certas hierarquias ali dentro do jiu-jitsu tem um peso, né? Tipo, quer brincar? Beleza. Isso. Arque com as consequências, né? Exato. São as escolhas. E aí eu comecei a entender, eu disse, opa, peraí, não é assim que brinca aqui, né? Não pode algumas coisas. E aí, né, em alguns espaços a gente consegue brincar de uma coisa mais levinha, Isso. né? Mas essa coisa de faixa foi... É porque, assim, é questão de hierarquia mesmo, né? Eu até brinco, eu aprendi pagando também. Então, se eu cheguei na preta pagando, então minhas alunas também vão chegar na preta pagando, vão aprender também da mesma forma. Por quê? Porque eu acho isso muito bonito. Eu acho, tá? Eu acho muito bonito. É contanto que no treino de competição a gente paga. O professor Boca tá vindo aí, o professor Boca, de certeza que no treino de competição vai mandar a gente pagar. Não, e outras coisas, assim, a relação com o tatame, com a hierarquia, de outras formas, né? Eu não sei se Zerlane contou isso no podcast, mas ele falava sobre os treinos de Boca com relação a pagar ferrolho, e ele tinha que buscar o pai dele, que estava chegando na rodoviária, e ele precisava estar com o celular ligado, né? E aí, professor, meu pai vai ligar para mim, eu vou precisar atender, porque eu vou buscá-lo. E aí, Boca disse, tá, beleza, você paga e vai. E aí ele pagou e foi quando o pai dele... Isso me lembra várias situações que aconteceram na turma da gente da Torre, por exemplo, dos adolescentes que treinam com a gente, de achar isso um absurdo. Sim. E de não respeitar a hierarquia que o professor diz, porque o telefone tocou, né? E do telefone tocar 3 vezes, e da gente ter uma pessoa que não vou pagar. Não fiz nada, né? De não respeitar ali as regras que existem. Isso. E assim, no jiu-jitsu eu acho massa, porque quando você está iniciando, não tem aquela pressão. Eu lembro que quando eu atendi Idé, né? Que a gente já se conhece há muito tempo, ele precisou, aí eu atendi ele como nutricionista, ele, não, vamos fazer uma aula e tal, aí, vamos. Aí eu fui, peguei um kimono emprestado, eu com a faixa da... Da vergonha. A faixa da aquela vergonha. Que é só o tecido de algodão. Né? A faixa da vergonha. Vamos formação, não sabia nem o que era formação. Aí tava um faixa roxa, eu não lembro, não sei se era Taitano, mas tava um faixa roxa, aí um faixa azul, outro faixa azul, e o pessoal de branca com 3, 4 graus. Aí o pessoal olhou e também não disse nada. E Zerlane do outro lado também não disse nada, né? Aí beleza.
beleza. Aí quando foi na outra aula, aí do mesmo jeito, só que eu já olhei e disse, "Ih, rapaz, espera aí, Tem alguma coisa tem uma errada. coisa Tem alguma errada." coisa errada Aí eu aí. fui mais pro meio, aí na época tava todo mundo iniciando ali, tava todo mundo com a faixa branca já lisa. Já Eu disse, eu lisa. acho que aqui já é meu lugar. Só que na outra aula, eu disse, rapaz, como eu tô começando agora, eu vou ficar só no É finalzinho. melhor que ninguém nem preste atenção em mim, né, não? É desse jeito. Aí teve uma vez Eita. que o pessoal já tinha ganho um grau, tava todo mundo, só tava eu de faixa lisa. Aí eu fiquei no meio, aí disse, sai, foram me expulsando. Ei, vá pro Vai, final. vai. porque O faixa branca não é uma faixa unida, não, viu? não, faixa unida É não. Aí, Basta ganhar um grau. aí no final do treino, o professor me deu um grau, disse, agora eu vou ficar aqui, agora você pode. É. Minha gente, eu fiquei sabendo também que fizeram um sindicato de faixa branca. Lá na. Eu não tô sabendo. Eu acho que isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia. É porque a gente tem que se defender, né? Sim, E uma das regras é que a gente, pelo menos, ensine os faixa branca a amarrar a faixa, que eu acho que esse, né, é o sentido do sindicato, que amarrou a faixa direito, já não pagaremos ferrolho, né? E tem uma coisa da coletividade também, do ferrolho, que é do estar cansado e de atrapalhar o treino, né? Eu não sei se Ângela lembra, mas a gente já pagou muito ferrolho, porque o professor pergunta assim, e aí, gente, vocês estão cansados? E a gente tá tudo morto, tá todo mundo acabado, mas a gente diz, não, professor, bora lá, né? E aí uma Simbora. criatura chegou e disse, tô cansada, professor. Gente, fulano tá cansada, vamos todo mundo pagar 20? Não, e João que chegou esse professor, eu tô cansado. Era tudo que ele queria. Então tem muito disso, assim, Tem. aí o faixa branca às vezes vai dar uma ajuda, assim, olha, tá morrendo, vai para beber água, conversa com o Isso. professor, mas não Não diga que não tá diga, cansado. nem atrapalhe, assim, exatamente. nem fique bisonhando na fila, porque às vezes atrapalha, por exemplo, a gente tá na catraca fazendo um exercício, a pessoa bisonhando ali, atrapalha o treino do colega, Isso, não só o seu, isso. atrapalha quem tá ali também esperando para ter uma dupla, Exatamente. e todo mundo acaba pagando. É aquele negócio, né? Todo mundo tá cansado, Todo né? mundo tá cansado. E acaba que todo mundo cansado é por causa de um, Todos Todos pagam. todos pagam. pagam. Aí Entendeu? o nosso Espírito de sindicato- corpo, né? É O exatamente. nosso sindicato já dá esses toques, Tá entendeu? vendo aí? Aí a gente chega mais cedo, o sindicato faz o quê? Gente, vamos lá, para a gente não fazer o armlock da faixa branca, né? Não fazer ao contrário. Vamos fazer aqui 10 armlock para um lado, 10 armlock para o outro. E ainda Deus. assim, na hora do treino, ainda sai errado, ainda tem um que sai troncho, ainda tem um braço que escapa. Ainda faz um Não. armlock ao contrário. Ainda faz tudo ao contrário. Mas assim, o sindicato segue firme, né, no apoio a todos os faixa branca que estão iniciando e que precisam, né, desse momento. Filiem-se ao sindicato, porque, gente, filiem-se, é importante você se sindicalizar, aprender a amarrar faixa Ai, e Jesus. se ligar para não pagar ferrolho. É Meu isso, pai né? São as amado. primeiras dicas. É verdade. Stefania, e o campeonato que você está fazendo a rifa aí, que a gente tem um QR Code que quem puder fortalecer, Isso. comprar aquela rifinha, R$ 5. R$ 5. Explica um pouco Então, mais. eu quero não, eu vou lutar o Grand Slam, que é um dos meus, sempre foi um dos meus maiores sonhos. E é aquele negócio, a gente tem que fazer de tudo para correr atrás dos nossos sonhos, né? E eu acredito que eu sou uma porta, né, eu vou, mas eu tenho tô representando meus alunos do projeto social, porque assim, eu quero ir e lá na frente meus alunos também, professora. Terem a mesma oportunidade. Né? Exatamente. Então, assim, se a professora tá indo e tá levantando, né, a frente ali, eu quero que meus alunos também alcancem o mundo. Grande Pedro, já temos QR Code na tela. Deixa eu pegar. Vou colocar. Mas é uma... Como eu disse, é um sonho e eu tô fazendo de tudo para poder ganhar, para poder trazer medalha. E é um campeonato super importante, né? Super importante, porque é um mundial, né? Então, gente do mundo todo lá, os melhores do Os mundo melhores do mundo inscritos. inscritos. Mas me diz uma coisa, como é que tu pensou em ir pra lá? Por que escolher esse campeonato e não, de repente, um europeu, um sul-americano? Por que esse? Porque a regra do EJP, eu gosto muito do EJP.
A regra da JP é totalmente diferente da regra da CBJJ. Então, são 5 minutos de luta, é uma luta mais rápida, mas ao mesmo tempo é uma luta muito intensa. Fora as regras, digamos assim, Um adulto faixa preta, adulto faixa 5 preta, minutos. 5 minutos. Já temos QR Code na tela. Olha aí, Ele tá aqui, QR Code, ele está aqui. gente. Vocês não estão vendo, mas o pessoal de casa está vendo, aqui acima de Amanda. E aí, quem comprar essa rifinha, Aí concorre a um kimono da Shinko. Kimono top. E aí você escolhe a numeração, né? Escolhe a numeração. Quem não quiser o kimono, aí você pode doar o kimono. Você pode vender. Se você que não treina jiu-jitsu, você compra o kimono, você você compra entra, a né? rifa, concorre. Se você ganhar o seu kimono, você doa para alguém que faz jiu-jitsu. Se você não quiser doar, por R$5 você vende ele na OLX, por R$400. Você, com R$5 pode ganhar 400. Pois é. Tá vendo aí? Mas o principal é que você ajuda a professora. Você ajuda aí e fortalece. Os principais campeonatos do mundo. Exato. Aí porque Aí depois, falando, né, aí depois quando a pessoa chega lá que ganha, aí fala, eu sempre acreditei e não me ajudou a comprar uma rifa. É complicado. Não vou mandar um recado agora para as meninas do treino. Se você não comprou logo a rifa, se você não comprou a rifa da professora, se prepare, porque quando ela chegar lá, ganhar a medalha, para vocês não estarem dizendo assim, ai, minha professora ganha, ai, eu treino com ela. Gente, vamos fortalecer, vamos colaborar para poder a professora viajar, participar do campeonato e a gente, claro, assistir, né, dar audiência, né, engajamento para a gente nesse campeonato mundial. E é difícil a vida do atleta, gente. Muito difícil, porque só inscrição, porque é em dólar. Eita! Então, só a inscrição é 800, quase R$900. Então, é uma lapada, R$900. Mas o translado, que tá dando aí uns 6 mil de passagem. Mas, e assim vai, alimentação, tudo, né? Tudo. Quando você vai somar kimono, tem que ser um kimono também. Tem um padrão diferente? Não, o padrão é o mesmo padrão da CBJJ. Certo. Mas tem que ser um kimono, não é o kimono que você treina. É diferente, sim, claro. Né? A faixa também tem que ser nova. Então, tudo isso, quando você vai somar, você não tem como, não tem salário. É uma exigência que a faixa seja nova? A exigência é que a faixa esteja, pelo menos, impecável. Ah, tá. Sim. Que não haja um desgaste. Não, né? nenhum desgaste. Quando você vai treinando... Nem de coloração e nem de desfiado, isso. Que acontece com o atrito, né? Com o kimono e tudo. Com o tempo também, né? Agora, além dos 5 minutos, porque geralmente no adulto você tem 10, né? Na CBJJ. Mas quando você vai para lá, que são 5 minutos, tem outras regras também que são diferentes? Tem, que é a questão da vantagem, que a vantagem lá não é vantagem, vale ponto. Entendeu? E o último que faz a pontuação, digamos, está empatado, o último que pontuar é o que ganha. Não vai ter uma coisa assim do VAR, de olhar na câmera, ver quem desenvolveu um jogo melhor. Você tá ali, 2-2, o último que fez os 2 pontos vai ganhar. Entendi. É isso. É até uma questão de critério de desempate. Isso, é mais rápido, é mais lúdico, é mais... Aí é melhor. Dinamiza mais. Isso, dinamiza mais. E aí não responsabiliza tanto o juiz pela decisão pessoal da escolha. Exatamente. Como a gente vê, por exemplo, agora no Mundial, a gente viu muitas disputas que foram, assim, na final, decididas por esses juízes, isso. Né? Então, os juízes lá levantam a mão para o lado que eles consideram que deu mais jogo, isso. Né? Teve mais luta. Nesse caso, Aí, nesse caso, não tem, né? O árbitro tá ali, tranquilo. Isento de qualquer escolha, exato. E é muito bom, porque no final, quando acontece isso, do árbitro escolher, menina, a multidão, todo mundo... a torcida... Só falta tacar pedra no pobre. É isso. Aninha quer fazer pergunta também, é? Não. A Aninha não gostou muito da experiência. Não. Ela disse, não quero mais participar do podcast. Tudo bem. Vontade. De onde partiu essa vontade? Eu sei que você já compete faz tempo e tal, mas assim, de ir competir o Grande Slam. É certo que é um sonho de todo lutador, e principalmente quem já trabalha, né, com luta e tal, e está despontando, mas assim, é um custo muito alto. É um custo muito alto. O sonho, sempre teve o sonho, né? Mas a verdade era mais a questão de ir para lá também, e conhecer porque lá vai ser em Abu Dhabi. Conhecer Abu Dhabi,
justamente lutar lá, né? Foi onde é a federação, que é a federação do AJP, eles que criaram, né? E aí é contanto que tem o AJP Tour pelo Brasil, que em cada cidade eles faz a competição. E aí é uma das minhas vontades. Eu sempre quis viajar também para fora do Brasil e vai ser uma experiência também. Nunca Mas- viajei nem de avião. Mas, mas tem uma rede de apoio lá também, né? Tem o Tem pessoal uma rede de que já apoio tá de lá. Praticamente a equipe de Boca tá todo Todo mundo foi embora para mundo foi embora pra lá. Mas é justamente isso, eu vou Vamos pra pra lá. lá. Vamos pra lá. Tal. Vamos abrir uma filial de Boca lá. Ligar e perguntar, aceita faixa branca? Porque assim, vamos lá, tem ido bastante faixa preta, né? É. E as oportunidades, elas são de trabalho, porque o pessoal não vai para lazer, não, é para trabalhar. Né? Isso. E nesse sentido, o que é que um faixa preta tem para fazer lá, assim, para dar aula de jiu-jitsu, em que situação? Tem a situação de você dar aula em escola e tem a situação de você dar aula em bases militares. O homem ele dá aula em base militar e a mulher ela geralmente dá aula em escola. O homem também dá aula em escola. Mas é isso, tem academias também privadas, né, que você vai para dar aula. Tem várias outras oportunidades lá. Em escola, tu fala, comparado à educação física escolar, é isso? O Só que jiu-jitsu aí tá na tem escola? a educação física e tem o jiu-jitsu da escola. Porque lá o jiu-jitsu é Uma disciplina? disciplina, é uma disciplina. E é importante, eu queria muito que tivesse isso por aqui pelo Brasil também. Olha o quanto. Seria muito interessante. Seria muito interessante. Porque assim, o Sheik, ele viu, né, que a disciplina que o jiu-jitsu dava, o que o jiu-jitsu proporciona. Então ele fez, poxa, se isso é tão bom, eu vou colocar para todo mundo fazer. Colocar para a educação do meu país. Exatamente. E aí você tem dois pontos de vista diferentes, né? Você tem a formação daquele cidadão, enquanto estudantes, enquanto crianças, mas você também tem uma formação militar. Então, esse exército, ele está sendo preparado também com as técnicas do jiu-jitsu. Isso. Então, já é uma... duas perspectivas, mas uma ligada à outra, né? Exato. De um pensamento de um país. Exato. Né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa de projeto. Né? Isso vem da base, da fundação daquilo. E assim, entrando nessa perspectiva, como você falou da questão mais militar, eu lembrei do meme que tu fez no Carnaval. Sim, da defesa pessoal, da né? defesa pessoal. Qual a importância que vocês acham que tem para a mulher em si e ela saber, não vou dizer se posicionar, mas saber uma autodefesa para uns folgadinhos que tem, sempre tem. Sempre tem. E chega com mais, como é que eu posso dizer? Que tenta se aproximar de forma desnecessária, avançar. Invadir o seu espaço. Isso, invadir o espaço. Isso. Bom, para mim, eu acho que toda mulher deveria fazer alguma arte marcial, seja ela jiu-jitsu, judô, o que for confortável. Não gosto, tem muita mulher que fala, não gosto de agarra-garra. Vai e bora fazer um Muay Thai, vai fazer um boxe. Inclusive, Maiara, faixa roxa, ela é professora de boxe no Muay Thai. Uma ótima professora. E aí, contanto que, não vai pra minha aula, vai pra aula dela. Tem espaço para todo mundo. Ela tem um espaço. Ela tem um espaço. Acho que é Água Fria, Geisel. E Maiara dá essas aulas lá, inclusive referência em MMA, né? Maiara Cangaceira, referência em MMA. Ela estava lá, né? Isso. Então, assim, é também uma das meninas que quando vai para o nosso treino, porque nem sempre ela está disponível, ela é uma referência para a gente, né? Isso. De resistência, porque a gente faz assim, ai caramba, ela aguenta muito, né? Ali ela fica, poxa, ela não está nem cansada. Então, ela é uma referência para a gente nos treinos, né? E essa coisa da defesa pessoal, ela também foca muito, né? Ela, inclusive, dá aula de defesa pessoal. Então, é justamente isso, de toda mulher precisa, porque a gente não sabe o que é que encontra lá fora. A gente não sabe o que é que espreita lá fora. Infelizmente, o mundo é cruel conosco, com nós mulheres. Não é questão de se vitimizar. É questão de saber o nosso posicionamento, saber... Reagir. Isso é saber reconhecer que existe o mal lá fora. Isso. Então, assim, se a gente reconhece isso, então a gente precisa saber se portar nessa situação. É melhor eu saber e não precisar usar do que eu precisar usar e não saber nada. E simplesmente acontecer comigo, poxa, eu poderia ter feito tal coisa.
E ficar pensando. E ficar pensando, matutando, e isso é o que, né? E assim, quando a gente gravou aquela situação do carnaval, é porque acontece muito Acontece no carnaval, né? Agora no Sim. São João, possivelmente, quem está em festa, quem está em lugar assim mais apertado, aglomerado, nem show, né? Sempre tem uma aproximação indesejada, né? Isso. Mas no meu caso, por exemplo, eu nunca precisei me defender de um homem. Eu precisei me defender de alunos na escola, né? Quem é professor da escola pública, de vez em quando passa por algumas situações. Um single leg, um double leg. Não, aí foi demais, né? Na verdade, é o clássico da americana, né? Eu tive uma situação na escola em que a aluna, ela veio com um lápis, né, para me atacar, e aí eu segurei o braço dela e foi justamente o movimento do vídeo. Eu segurei o braço dela e botei para trás. Isso. E dali ela soltou o lápis e eu levei para a direção, né? Mas é uma coisa que, assim, na hora, você faz no automático. Porque você já fez isso na aula toda? Eu fiz com um macaco, né? Alô, macaco, um beijo para você, obrigada. Você que foi meu amigo, Grande me ajudou Antônio. muito. Grande Antônio, você me ajudou. Saiu com o braço torto, mas deu certo. E, assim, foi justamente o movimento que eu fiz. E a repetição, né? Quando a gente repete, aquilo dali a gente Isso. absorve. Né? Virou um movimento automático. Então, eu fiz. Depois eu fiquei arrasada, né? Que assim, o trauma vem, né? Você cai a ficha e diz assim, caramba, A adrenalina passa, né? tive que usar jiu-jitsu. O que foi que eu fiz? Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Mulher tem mais esse pensamento. Se fosse o cara desse, eu dei mesmo. Mas a gente pensa muito, porque na hora a gente só age. É muito isso. Já aconteceu também situações comigo, mas na hora a gente não pensa muito, Só só se age, defende. só se defende. Quando é depois que a gente começa a analisar a situação, fala, poxa, olha só. Olha onde eu tava, olha Exato. a situação que eu tava, né? Veja a diferença da mulher, como ela pensa, e do homem. Ele já tinha dado uma botada do joelho na barriga e tinha feito assim. Então, é completamente diferente. Já tinha, bora, 2 pontos. Não, Agora veja de novo. não, eu queria era me livrar. Eu queria ali. É brincadeira, sair meu da pessoal, é situação. brincadeira. Porque o negócio é assim: você tá numa situação de rua, segurou, soltou, já imobilizou a pessoa, alguém veio, Isso. segurou, ou você apagou, né? A pessoa corre e pronto. Antes que venha outro, ou sei lá o quê, né? Inclusive, na aula de defesa pessoal, que eu ensino, eu faço isso, gente. Imobilizou, ou se você imobilizar e se conseguir segurar o cara, beleza. Fica esperando uma autoridade ajuda. chegar, né? Mas se você não conseguir imobilizar, se você só, sei lá, deu uma pancada nele, ou entrou alguma chave, Jogou longe. se desvencilha dele e corre. É isso. Até ali Bruno colocou uma matéria que tem a menina de 12 anos que faz jiu-jitsu, conseguiu salvar a mãe. Para Exato. você ver a importância de você saber, não vou dizer nem que jiu-jitsu, mas você saber também se ter uma autodefesa, né? Se defender. E a importância de você colocar seu filho, tanto homem quanto mulher, Isso. E alguma arte marcial, né? É uma arte marcial. E aí, Foi. Eu vi, eu acredito que eu tinha visto essa matéria, eu acho que eu até publiquei também no Instagram. Sempre quando eu vejo alguma matéria assim, vai-se embora pro Instagram. É pra todo mundo ver que funciona. Uma menina de 12 anos, que não tem uma estatura tão grande. não tem uma estrutura Não tem uma estrutura, corporal, não tem uma estrutura disso. corporal. Não, geralmente ela se ela for mais franzina, ou então se ela for fortinha, ainda assim não tem uma estrutura de uma um homem mulher adulto, formada, uma mulher adulta. E ela conseguiu se desvencilhar de um homem. De um homem. Né? Então, olha a importância que o jiu-jitsu trouxe para a vida dessa menina. Muitas vezes o aprendizado do conceito, né? A história do Exato. armlock, você não precisa dar aquele armlock perfeito, mas a hiperextensão do cotovelo Isso. é o que faz o armlock. Então, saber desse conceito, um conceito do mata-leão, onde é que você aperta, onde é que você para a respiração da pessoa, Exatamente. tudo isso já facilita, né? Para você saber exatamente onde é que você vai apertar, onde é que incomoda. Isso. Até na aula de quinta-feira, a gente estava fazendo uma situação, né, uma suposição de um ataque que partia da guarda. Eu até brinquei, eu fiz, gente, não é para atacar na guarda. Dentro da guarda fechada, vocês ficam tentando estrangular a pessoa. Mas aí eu sempre falo, Por que não se pode atacar? não é que não pode. Você até pode. No caso, quem está dentro, né? A pessoa está presa na guarda fechada e tenta estrangular quem está disputando Isso. guarda. A pessoa que está em cima, né? Na verdade. Até pode. Só que aí você está propício a levar armlock, está propício a ser raspado, no mínimo raspado.
a triângulo, a armlock duplo, Vários golpes que você estica o braço, você mão se de expõe, faca, né? enfim, você se expõe. Você se expõe. Então, quando você tá na guarda, geralmente você fica com, eu sempre falo, bracinho de T-Rex. É, bracinho aqui, ó. Você não pode esticar, não, porque ali você tá propício para levar. Mas aí, nesse caso aí, entrando nesse contexto da violência Da em si, violência, geralmente o homem ele vai fazer isso aqui. Exatamente. Então, aí é onde tem aí é onde a mais gente técnicas que podem ser Isso, utilizadas. Exatamente. Aí por isso que eu disse, eu fiz, meninas, no jiu-jitsu a gente não ataca na corda não, tá? Mas quando vocês estiverem lá na rua, ai Deus o livre, acontecer alguma coisa, eu mostrei como sair dali, eu até brinquei, eu fiz, e vocês podem chutar. Aí teve uma faixa branca que ela fez, mas eu posso chutar mesmo, professora, na hora da luta? Aí eu fiz, minha gente, eu acabei de explicar. Não fui eu, viu, gente? Deixar claro que algumas perguntas sou eu que faço. Mas tem outras que eu já entendi, eu já não sou tão faixa branca assim. Mas aí você faz a pergunta pensando nos outros. Isso, a gente assim, ó, professora, mas eu acho assim. Teve gente que não entendeu, eu tô perguntando o que eu escutei aqui, alguém tá com dúvida, né? Sempre tem alguém, né? Nunca é você. Não, É. jamais, é aquele coletivo, pela Aham. dúvida geral. Ah, tá bom. Mano, e teu pai? Como é que ele reage com essa situação? Rapaz, é Jorge, porque, assim, Jorge falou que quando ele tá, aí é que ele escuta. Não, Ele, vou ali. é complicadíssimo, porque é o seguinte, primeiro, Você tá ali, Jorge? Vamos conversar? ele começou no jiu-jitsu primeiro que eu, né? Então ele tem 3 meses de hematomas a mais do que eu, né? Então, Alguns pontos. não, e quando ele chegou na casa dos meus pais, esses almoços de domingo, vai visitar, não sei o quê, e a gente chegou, ele estava roxo, era braço roxo, era pescoço aqui machucado, era os dedos estourados. E aí meu pai olhava para mim, toda inteirinha, olhava para ele, cheio de hematoma, e ficava calado, né? Minha mãe não. O que foi isso, Jorge? Antes Brigando dele, na rua. Né? antes dele responder, ela já disse, isso foi a Amanda, não foi? Eu, como assim? E eu tô sendo julgada. Não, não fui eu. Só que aí a bagunça já começa, né? Aí teve um dia, meu pai chegou para mim e disse, olha, Amanda, é o seguinte, não tem problema, se quiser separar, a gente entende, mas você não pode bater nele, você sabe. Divórcio existe um momento que não dá certo, e é normal, você quer voltar para casa, você quer fazer... Não precisa esse divórcio litigioso, confusão de, não, deixa para lá, volta para casa, a gente lhe recebe. Coitado de Não Jorge, tem rapaz. problema nenhum. Pai, mas eu não bati nele, ele tá treinando jiu-jitsu. Mas Amanda, veja, ele não acreditou em mim, sabe? Não acreditou. E aí eu cheguei, Jorge, poxa, passa assim. não, e é todo mundo fazendo assim, ele tá apanhando, né? A Amanda que tá batendo nele, né? Agora, quando foi ao contrário, quando eu passei a fazer jiu-jitsu, que eu chego apanhada, chego super, eu fico muito roxa. Minha canela hoje tá toda roxa. Eu chego na casa da minha mãe, ninguém diz assim, ah, foi Jorge que bateu nela. Não. A Amanda tava brigando na rua, foi? Que tipo de treino é esse? É nisso que dá se agarrando com o homem. É isso que eu ia dizer agora. Você fica se agarrando com um, Não. também fica brigando com E menino. assim, Amanda, isso é perigoso, viu? Isso é o quê? Aí veio eu treinando para adolescente. Olha, tu tá lá vai lhe pegar, viu? Eu acho Porque você que tá batendo nas crianças. o que eu mais ri foi o que tu publicou, acho que recente, que foi o teu pai dizendo que poderia dar câncer. Foi... Não, gente, olha, eu levei um roxo no braço, que foi uma beliscada, uma pegada de kimono, a pessoa segurou muito no meu couro. Só que esse roxo ficou muito feio, porque acumulou roxo em cima de roxo nos treinos. E quando eu cheguei na casa do meu pai, para ele foi um desespero, porque aquilo era uma mancha de um tumor. Porque para ele... E foi muito daquilo do áudio, do vídeo que foi, né? Ele, eu não vou dizer nada não, isso aí é um perigo, isso aí pode dar uma Ele sabia que doença. tava grávida. Eu acho que ele não viu na hora, né? Ele viu só depois. Mas ele é assim, espontâneo. Ele ia falar mesmo. Isso aí é perigoso, pode dar um câncer. Uma coisa feia dessa, não sei o quê. Fica parecendo um dálmata, toda pintada. Eu treino lá em Dalma. Aí eu disse, é o nome do professor. Mas assim, ele ficou mais preocupado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fica, por exemplo, vendo coisa de jiu-jitsu, às vezes, procurando coisa no YouTube, aí ele diz assim, tu faz isso? Aí eu digo, não, pai, eu faço não. Ou então ele, por exemplo, abre uma live do meu primo nos Estados Unidos num campeonato. Aí ele, Amanda, você viu, seu primo lutou, você faz aquilo? Não. Eu acho que no Dia dos Pais ele deveria ir fazer uma aula com a Amanda. Diga aí. Aí eu tô ferrada, né? Eu vou ter que apanhar da vida real. Né?
Seria muito interessante. Já Seria, pensasse essa, não é? no Dia dos Pais, todo mundo trazer seu pai pro treino. Pois é. É bom que é uma oportunidade dele conhecer. E de bater o que não bateu a vida inteira, né? Pois é. Porque assim, Ele vai se vingar nesse momento. Isso é porque você não apanhou. Agora Mas, adulta você mas vai. aí também tem aquele contraponto. Zerlane disse que tem 2 alunos que ele dá aula, e o pai e o filho. Só que o pai se revolta porque o filho tem mais habilidade do que ele. Aí fica aí, fogo, aí fica reclamando. Minha gente, meu pai, a gente fez no treino de competição Eita, o lado A, lado B, né? E aí cada um ficou em um lado oposto. Aí os meninos, sobrou eu e Painho, aí eu disse, eu vou com o Painho, eu vou lutar com ele. Aí o minha menino, chance. minha chance, meu momento. Oxe, os meninos começaram. Olha, Júnior, tá aí, ó. Vai meter o cacete nela, meta o cacete nela, que ela está lhe O que desafiando. não apanhou a vida toda vai apanhar Vai apanhar agora. Ah, minha gente, eu fui em Painho me deu um armlock. Eita, Fiquei sentindo o braço por uma semana, minha nossa, ele descontou Levou pro uma vez. porque é meu pai. Ai, no tatame não tem isso. Corta os laços familiares. É isso. No tatame, eu sou Ali- faixa preta igual você. E Exatamente. se vier, eu finalizo, E né? ele que me ensinou tudo, então não tem, né? Poxa, eu vou fugir de quê, né? Pois é, né? Tudo que eu vou fazer, ele já sabe. Ele já Ele sabe. já tá prevendo ali a minha movimentação. É meio isso, né? Pois é. É igual quando a gente vai fazer uma luta com o Zerlane, aí vai aquilo que Zerlane te ensinou. Poxa. Então, ele ensinou todo mundo, né? Não, engraçado que assim, eu faço aula com o Zerlane e faço aula com o Stefânia. Quando chega num treino como esse soltinho de sábado, aí já não cola mais as entradas de omoplata, não sei o que eu vou fazer. Eu vou tentando fazer muito do que é o perfil do professor, né? Que a Sim. gente vai aprendendo. E de uns tempos para cá, eu disse, a passagem que a professora ensinou, o armlock que a professora, pegar nas costas, não sei o quê. Pois não é que agora o povo diz, aí vocês estão com essa passagenzinha chata de Stefânia, né? Não sei o quê. Aí eu, quer dizer que se alguém reconhecer é porque eu estou fazendo Tá direito. fazendo certinho. Aí, hoje mesmo, estava aí Igor lá dizendo, no meio da passagem, velho, na hora que eu segurei o joelho, ele disse, já sei o que você vai fazer. Aí já mudou, porque agora eles já sacaram qual é o jogo da Já gente. viu o jogo. Não, e esse é o problema, eles treinam com os nossos professores. Exato. Então, quando a gente chega, eles já sabem o jogo da gente. Eu digo, caramba, como é isso agora? Eu tenho que trazer uma arma secreta. O que eu vou trazer de novo pra cá? Vou começar a botar coisas novas para vocês. Se bem que é sempre algo novo, né? Mas começar terceiro, diversificar o jogo para vocês pegarem ele. Pegar todo mundo de surpresa. Pegar todo mundo de surpresa. O elemento surpresa. Amanda, esse negócio que tu falou da escola, como é que ficou a situação depois? Era uma situação de uma menina que entrou em surto, né? Então, ela não fez deliberadamente, Sim. né? E aí, depois a gente entende que tinha alguns problemas por trás, problemas psicológicos e tudo. Mas é uma menina que, quando está, assim, não está regulada, ela responde com agressividade, né? Então, a gente passou a saber disso depois dessa situação, né? Que as pessoas da escola só sabiam que ela desregulava, mas que a gente E também não tinha nenhum laudo, não tinha nada. mas não que era agressiva, né? E aí, a partir disso, a gente entende e virou também uma orientação para os professores de que quando ela tiver algum momento de dificuldade, assim, que precisar se autorregular, ninguém ficar perto dela ou na altura dela, é sempre com uma distância, falando com ela. E aí tem umas histórias assim também no trabalho, né? Que algumas pessoas dizem assim, tá tudo bem, porque a Amanda tá hoje aqui na escola, sabe? Tipo, tu tá aqui na quinta, tu tá aqui na quarta? Não, porque eu vou dar uma aula assim, assim, aí fulano tá na turma. Eu queria saber se... Virou a Aí eu- super-heroína. Oi, Não, gente... vocês- a guarda-costas. E aí eu fico pensando, né? Mas peraí, até que ponto eu sou defesa e até que ponto eu sou arma branca? Não quero ser presa. Vamos devagar aí, os advogados de plantão. Arma branca. Eu não sei se eu quero estar com arma branca, não. Tá aí a delegacia pronta para me prender, os delegados, eu não estou muito afim, não. Vou me comportar. Já teve alguma situação assim de tu estar em algum local e... E precisar me defender? Já, várias vezes. Eita! Várias vezes. Não é que eu não me orgulho, porque foi uma situação complicada, que foi, acho que 3 tentativas. Foram 3 ou pouco? Foram 3. 3 tentativas que tentaram me assaltar.
E nas 3 eu reagi. Só que eu não aconselho nenhum aluno meu reagir. Mas na hora, sobe uma raiva tão grande. Sabe, você pensa muita coisa, você olha para o indivíduo, você vê que o cara... Tem meio quilo, Exato. molhado. Tem meio quilo, não tava com nenhuma arma, só queria me intimidar. Aí eu disse, não, meu filho, eu não tenho paciência não. E foi quando eu reagi. Eu apliquei uma mão de vaca, porque a mão de vaca que eu faço não é uma mão de vaca virando, rotacionando. Rotacionando aqui. Então, quando eu rotaciono, eu consigo aplicar isso sem ter que empurrar nem trazer para mim. Tá, ela não é assim. Ela só rotaciona. Então, aí eu apliquei a mão de vaca e dei um chute. Aí, quando eu dei um chute, aí eu saí correndo. Eu sempre faço isso, sempre foi assim. Aí, outra vez foi um cara chegando de moto, aí eu empurrei ele. E outra vez, puxou minha bolsa, 3 moleques. Moleque mesmo. Puxou minha bolsa, bora, perdeu. Aí perdeu o quê, menino? Subiu uma raiva, perdeu o quê, menino? Aí eu virei, chutei eles. Não usei o jiu-jitsu, mas eu usei, como eu disse, uma outra arte marcial. Chutei eles, puxei a bolsa. Aí um deles caiu, os outros 2 ficaram olhando. Sim, meio que incrédulo assim, porque eu reagi e eu saí correndo. E uma outra vez eu era adolescente e um cara me agarrou por trás. Eu tava numa pizzaria com os meus pais, eu saí, tava brincando, tinha um parquinho, né? Aí, ainda assim, na adolescência, eu gostava de parquinho. E aí, quando eu saí desse parquinho, eu não me recordo do rosto dele, mas ele me agarrou por trás. Quando ele me agarrou por trás, aí foi quando eu puxei a perna dele por trás. Por baixo, assim. Isso, puxei mesmo. Eu não sei de onde eu tirei essa força, mas eu puxei, ele caiu, já caiu me soltando e eu só saí correndo. E aí foram essas situações. Mas é contanto que se eu não tivesse reagido nessa época de adolescente, só Deus sabe o que poderia ter acontecido comigo, né? Naquela época. E assim vai, eu usei em diversas situações. E sobre a questão do roxo, minha mãe já era acostumada quando chegar em casa, se a gente demorasse muito, saía eu e pai pra treinar. Se a gente demorasse muito, manhã já começava a ligar. Aonde eu tava no trauma, porque eu me machuquei de alguma forma. Eita! Eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Não é danada, não. Mais intensa. Mais treinos, intensa, né? muito. Eu ficava no treino infantil e queria ficar no adulto. Eita. Então eu pegava os 2 treinos. E era sempre assim, sempre assim. E com alta intensidade. E com alta intensidade. E aí eu ia... A questão de lesão aumenta. Exato. E eu ia na Vera mesmo. Os meninos vinham também na Vera e a gente... Era isso. Se esbagaçava. Se esbagaçava. Quando via ver, eu tava num trauminha. Vixe, Maria. Aí realmente a mãe vai se preocupar, né? Mas... Sim, falar do QR Code de novo. Vamos lá, fortalecendo. Vai. Gente... Sim, vamos ver os comentários. Tá por aqui. Tá aqui na tela. Tá o aqui QR na tela. Code. Tá aqui, ó. Gente. Ajuda aí, gente, pra poder ir pro campeonato. Quando eu ganhar lá, aí vocês vão dizer, olha, eu ajudei a professora. Eu estava nessa live, eu vi que a professora estava lá, olha, com a rifa dela. Pois então é. você pode colocar o QR Code aí na tela. Ou qualquer coisa, entre em contato com a professora pelo Instagram. Isso. Ou deixa um comentário aqui também que a gente fala com você depois, para comprar essa rifa e colaborar com a viagem. Né? E para ela poder participar do campeonato. R$5, você está concorrendo a um kimono. O kimono você pode vender por R$400, às vezes até por 500. E você consegue aí, ó, não quiser usar o kimono ou doar, você pode vendê-lo, certo? É verdade. E aí, temos perguntas? Temos interação na live? Tem aqui Matheus, cuida para cuidar. Estefânia, você é maravilhosa. Nicole. A menina do treino. Solange aqui, sonha alto, pois Deus conhece o coração e realiza os desejos. Olha. E ela também mais coisas. Amém. Mas a minha mãe mandou recado, viu, gente? Amanda, acabei de garantir um novo kimono para você. Olha aí. Oh. Ela comprou a rifa e eu vou ganhar esse kimono. Aí sim. Obrigada, mãe de Amanda.
O meu nome dela. É porque ela tá com o nome do perfil, Aldeia Amigurumis. Ah, Isso. Minha mãe trabalha com amigurumis, que são aqueles bichinhos de crochê, né? Personagens de Ai, que crochê, legal. bonequinhos e tudo mais. Beijo, mãe. Não reclame dos meus roxos. Beijo. é normal, mãe de amor. É normal, é normal. Até hoje eu fico roxa. Até semana passada eu Tava tava ralado. ralada aqui. Inclusive, acho que foi até Matheus, que ele foi inventar de entrar uma academia. Aí entrou, ralou minha cara todinha no kimono aqui, ó. Caramba. Ralou foi tudo. Aí eu vou lhe pegar, viu, Matheus? Eita, tá ferrado. Aí, eu vou complementar agora essa história. Você falou que Matheus te ralou e não sei o quê. Muitas vezes, quando a gente treina com homem, a gente sente uma diferença. Não sei muito como é com os faixa preta, mas eu vou dizer enquanto faixa branca. Às vezes os meninos querem aliviar pra gente, quando a gente quer, de repente, fazer um treino pesado. Não, é vocês que não deixam mesmo. E aí, por exemplo, hoje eu estava treinando com faixa roxa, aí de repente, quando eu me vi, eu disse, eu tô aqui no arco e flecha. Cara, não era fácil chegar no arco e flecha, você deixou. Aí depois, quando a gente levantou, eu disse, tu pode agora não deixar? A gente podia ir de verdade. Não tem problema que eu apanhe. Mas aí tem uma outra questão. Jorge treina sempre junto comigo. E eu não sei se isso cria deixa os meninos um pouco com o pé atrás, de tipo, eita, vou bater na esposa dele. Eu não levo isso em consideração, não. Já treinei muito com o Jorge em vários espaços. Já estive sem ele também em outros espaços, treinando. E para mim, não faz sentido isso de, eita, é a esposa de Jorge, eu não posso lutar com ela, ou eu vou com ela bem fofinho. Minha Sabe? gente, Porque eu tô lá para treinar. Fica o recado para vocês, viu, meninos? Não é para avacalhar, não é para entrar de crossface, não é para entrar golpe que não olha, pode. os meninos Mas- entrem, ó, ela tá pedindo pra vocês entrar, amassarem a cara dela, entendeu? No tatame, fazer assim, ó. Ela tá pedindo pra puxar a cabeça. Porque, tipo, a gente. Só não vale morrer. Só não vale morder e nem lamber, por favor. Porque muitas vezes a gente fica nessa de, poxa vida, ela não tá indo de verdade, como é que eu vou me testar? Rapaz, Né? Eu às vezes percebo umas coisas assim. assim. É, Não, mas sempre tem alguém querendo aliviar, né? E dá pra você notar que a força realmente é diferente, o jeito é diferente. Mas aí quando você conversa, você fala, ó, pode ir, pode. eu tô precisando. Eu desse preciso estímulo, disso. né? É contanto que no treino de competição, os meninos não aliviam, não, pro meu lado não. Mas aí sempre chega algum novato no treino de competição e quando vai comigo, aí vai querendo ir, né? Aí tu diz, bora, meu Aí eu filho, disse, só isso. aí eu disse, meu filho, aqui eu tô acostumada aos meninos meter o cacete em mim, então fica à vontade. Vamos que vamos. Fica à vontade. Por quê? Eu falo isso pras meninas, você só vai aprender quando você apanhar. Não tem como. Você só vai aprender a sair de uma situação difícil fazendo uma situação difícil. Então, como é que as meninas vão aprender se não... deixou o braço, mas não entra um armlock no braço dela. Não entra uma americana, não entra um triângulo. Então, elas... Pegar, né? pra Também pegar. pra Então, elas nunca vão entender que elas estão errando em deixar o braço, entendeu? Elas não vão entender que se eu abri a guarda, não fiz nenhuma pegada. Se a pessoa não passar, elas não vão entender que ela não tá fazendo uma guarda boa. Entendeu? Assim, tu falou no início que como é um treino mais voltado para a mulher, não tem aquela... Como é que eu posso dizer? Não vai cobrar igual como de competição. Não por cobra exemplo. igual. Não é que não cobra igual. Ele não é tão rigoroso. Vamos dizer Não, assim. não é tão rigoroso. Mas aí é um treino fofinho. Não, jamais. Até Eu não- porque Nicole tá lá para sacudir a gente. Pois né? é. Nicole é judoca. Isso. E se não botar treino quente ali para ela, minha filha, ela sacode a gente feito um saco de batata, assim, ó, para um lado e para o outro. Eu sempre... É a mesma coisa que eu tô falando. Não significa que, por ser um treino menos intenso, que ele vai ser fofo. Ele só é menos intenso do que um treino de competição. É diferente. Então, são pegadas diferentes, mas ao mesmo tempo eu vou cobrar o limite que o jiu-jitsu me permite ali cobrar para as meninas. Então, eu vou cobrar das meninas. Se eu tô ensinando jiu-jitsu, eu falo, aluna minha jamais vai esticar o braço. Se você esticar, você não diga que é aluna minha. Na guarda, né? Você não vai esticar. E é sempre isso. Eu fiz, e aluna minha também não é saco de batata, não. Você vai aprender a botar uma base boa. E Firme. firme. E eu sempre falo, gente,
não é porque é um treino, né, de feminino e é um treino mais tranquilo que vai ser um treino fofo. Jamais. Inclusive, a gente tem muitos perfis de meninas ali, né? A gente Isso. tem Aurora, com faixa cinza, 10 anos. Isso. A gente tem Ramona, faixa cinza, 13 anos. Mas a gente também tem pessoas de 40 anos. A gente tem do infantil ao Master 3 Exato. na nossa Da mesma turma. aula. Na mesma aula. E Tudo na assim, mesma aula. se respeitando, colaborando com a melhora uma das outras. E aquela coisa de, eu sei que ela não consegue ir além, não tem aquela mobilidade, mas dentro da mobilidade que ela tem, ela está fazendo aquele treino da professora. Isso. Né? E com perfis diferentes também no sentido de, eu quero competir, eu não quero competir. Isso. Né? Inclusive, a gente está se organizando para participar de campeonato. Vai um bonde, estamos aí com o quê? Umas 13, 14 meninas Isso. para competir de uma vez só No mesmo campeonato. no mesmo campeonato. Eu já disse a elas, a gente vai organizar uma torcida, vai ficar lá com um cartaz, Os com meninos pompom. de pompom. Com as meninas. Eu já disse, eu vou botar os maridos tudo de pompom pra ficar assim, ó. Pra ficar lá. Isso se eles não quiserem participar também, né? Porque aí a gente perde a nossa torcida. Isso. Mas é isso. São Mas aí meninas. quando não tá lutando, tá na torcida. E assim vai revezando. A gente ficou muito empolgada, porque assim, quando se falou em campeonato, não foi uma coisa forçada, Não. né? Olha, vocês estão aqui, vocês vão ter que competir, porque jiu-jitsu tem competição. Não, né? É como quem faz vôlei, como um esporte. Isso. Você não precisa ser um atleta, né, para competir, nem nada do tipo. Mas quando teve a oportunidade desse campeonato, eu disse assim, eu vou. Aí as outras meninas, oxi, e por que também eu não vou? Né? E aí, compartilhando essa experiência de ter lutado na faixa branca lisa, Isso. de como é essa experiência e tudo mais, aí todo mundo disse, o que é que eu tenho a perder? Aquele famoso jargão, o não, A gente eu já tenho. Eu vou atrás da humilhação, né? Então, assim, o que pode ser pior do que o não? No jiu-jitsu é apanhar, e eu já apanho. Né? Então, eu vou me testar com outra pessoa agora. Isso, eu disse, meninas, entendam que é como se fosse um treino. Vocês vão estar lá treinando. Só não vai ser com a mesma pessoa da academia. Isso. De resto, vocês estão lá treinando. Aí ela, mas eu tô com medo, professora, de apanhar em público. Eu fiz, gente, e você já apanha aqui normal, não? E a gente já vê, e o pior, a gente filma também, né? Pois é. Então, assim, você já tá apanhando em rede nacional. Porque tá, Rede mundial, né? Exato. Na internet, todo mundo tá vendo você apanhar. Então, assim, não tem que ter vergonha. E na hora que a gente tá no tatame, a gente é uma dupla no tatame. Às vezes não tem ninguém nem olhando pra gente. Só tem Exato. a galera que conhece a gente. Que tá ali torcendo, né? É isso. Ninguém, a gente até comentou, fez, ninguém vai estar ligando pra vocês, não, minha gente. Depende, né? Se a gente for lutar em Abu Aí, a pressão é outra. Mas aí, gente, eu não tô com essa pressão toda, não, viu? Eu só quero ganhar mesmo. Só mesmo. Eu só quero ganhar. Gente, não é uma expectativa, é uma certeza. É uma certeza. Eu tô treinando pra isso. É isso. Aí. Então, vamos lá, vamos às redes sociais. Estefânia Januário, tá? No Instagram. No TikTok também. Também tô publicando vídeos lá. Para cá. Ah, tá. Desculpa. Então, vou repetir. Estefânia Januário, tá? No Instagram, no TikTok. E entrem lá. Todo dia eu publico sobre a rifa. Todo dia eu publico coisas, né, relacionadas ao jiu-jitsu. Vamos embora fortalecer. Fortaleça, compra a rifa. Quem não treina, vende o kimono por R$400. O importante é ganhar, né? E participar lá da Pois rifa. me ajudem. Vá com fé que você vai ganhar essa rifa. Compre com certeza. Amanda? Amanda Omar, no Instagram, no TikTok, no YouTube. E use meu cupom AmandaOmar10. Se você quiser comprar um kimono, hashguard, Aí. faixa, lá no site da Indeguard ou na loja física do É da Luta. Valeu! Obrigado! Eu que agradeço, Ângela. Obrigado, Obrigada. Amanda, por fortalecer, por vir. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!